Olá, irmão e irmã, quero convidar você para nessa primeira sexta-feira do mês nós nos refugiarmos no coração de Jesus e experimentarmos a força do seu amor ao longo desse dia. Hoje é dia de viver na força do amor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, em vosso coração sagrado me refugio, para encontrar no amor que o Senhor tem por mim tudo aquilo que eu preciso para viver esse dia com alegria, com paz e coragem. Ajudai-me por vossa misericórdia, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Ouçamos o evangelho desse dia, que é narrado por São Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." E ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A cada dia em que nós vamos meditando o Evangelho, um bom exercício espiritual é a gente escolher uma frase, uma palavra, uma expressão, talvez do próprio texto bíblico, ou então da reflexão que nós vamos fazendo aqui, ou até alguma moção que você recebe no teu coração. O que é essa moção? Então você vai ouvindo o padre falar, você vai ouvindo o texto do Evangelho e de repente no teu coração brota alguma compreensão, alguma expressão, alguma coisa que toca aí dentro. É a moção de Deus falando direta e pessoalmente ao teu coração. Então você puxa aquilo para você e ao longo do dia você vai rezando. E ao longo do dia você vai meditando. E quanto mais a gente faz isso, mais a palavra de Deus vai encontrando espaço dentro da gente e vai nos transformando. E ontem, eu particularmente, eu rezei muito aquela expressão da nossa reflexão, na qual eu mesmo disse que o pecado, como nós vimos nos 2 últimos dias, ele é o princípio de todo mal e destruição na vida do homem. Em contrapartida, o perdão que Jesus nos dá, e que só Ele pode nos dar, é o princípio da vida nova em Cristo. Todo bem que nós podemos viver é por causa do perdão que Deus nos dá. E o evangelho que nós acabamos de ouvir, assim como o de ontem, mostra o poder do perdão dos pecados. Ontem, através do perdão dos pecados, Jesus começou uma obra de cura na vida daquele paralítico. Lembra? Primeiro perdoou, depois aquele paralítico pegou a sua cama e andou para a vida nova que Cristo tinha para ele. Hoje acontece a mesma coisa, mas agora muito mais uma perspectiva vocacional. Então nós temos a possibilidade de pensar a nossa própria vocação. Como que eu e você estamos vivendo o nosso chamado? Mas vamos por parte, pensando no texto do Evangelho. O texto do Evangelho está falando do chamado de Mateus, que é o próprio autor do Evangelho que nós estamos meditando. Mateus, ele era cobrador de impostos. E os cobradores de impostos naquela época, minha gente, era gente odiada. Por quê? Porque eles eram colaboradores de toda a dominação do Império Romano. Porque o Império explorava o povo. E os braços exploradores eram justamente os cobradores de impostos. Por isso que os cobradores de impostos eram pessoas muito mal vistas, porque exploravam, porque eram gananciosos e porque roubavam. O mecanismo era mais ou menos assim. Havia como que um leilão para os ricos. Então quem podia pagar mais imposto, pagava o imposto da cidade inteira. E depois esse que pagou, ele poderia cobrar do povo. E era aí que ele ganhava o lucro, porque ele poderia cobrar o quanto ele quisesse. Então vocês imaginam como que eles exploravam a população. Que nos leva a concluir que, de fato, Mateus não era gente boa, não.
Mateus era uma pessoa ruim, que prejudicava a vida das pessoas, ele era um explorador, ele era um ganancioso. E era isso que todo mundo que estava ali, quando olhava para Mateus, via. Aquele homem, pelo amor de Deus, a gente quer ver o diabo, mas não quer ver o Mateus na nossa frente. Porque se ele chega, se ele bate na nossa casa, ele veio cobrar imposto. Ele veio tirar o pouco que a gente tinha para sobreviver. E as leis favoreciam ele. Então o povo detestava e rejeitava. Mas Jesus não. Jesus olha para o pecador com toda a força do seu amor. E na resposta que Jesus dá para aqueles que estão acusando ele de estar junto com os pecadores, ele vai dizer que são os doentes que precisam de médico. Então Jesus está se colocando como médico da nossa vida. Quando Jesus olhou para Mateus, ao invés de acusá-lo, falar: Mateus, por que você está fazendo isso? A lei proíbe, você isso e aquilo. Jesus olhou como um bom médico e, percebendo a enfermidade que ele trazia do seu pecado, disse: este rapaz está precisando de mim. Está precisando estar ao meu lado para que eu possa curá-lo, para que eu possa transformá-lo, para que eu possa reescrever a sua história com a força do meu amor. E o começo é o perdão dos pecados. Mateus, segue-me, vem comigo e eu vou cuidar de você. E eu vou curar as feridas do seu pecado e eu vou te transformar. E Mateus, percebendo o amor que Jesus tinha por ele, simplesmente pela maneira que olhava, se levanta, deixa tudo e segue Jesus. Jesus não chama o pecador porque ele concorda com o pecado, não. Nós, quando somos amados por Deus e tomamos posse do perdão que Ele nos dá, o que a gente mais deseja é a cura dos nossos pecados, a cura e a libertação que nos tira da banca do pecado, que nos tira do lugar do erro e nos coloca numa vida nova. Porque de nada vai adiantar Jesus dar o perdão, chamar o nosso nome, nos chamar para segui-lo, se a gente insistir em continuar a ficar paralisado no mesmo lugar. Se a gente continuar sentadinho no lugar do erro. Não. Ontem você viu, Jesus perdoou o pecado do paralítico, ele se levantou e voltou para a casa dele. Tanto fazendo uma referência quanto à nossa volta para o céu, a nossa pátria celeste, também uma referência àquela missão que nós devemos exercitar dentro da nossa família, dentro do nosso lar. E hoje, Mateus é levantado para segui-lo, porque Jesus, quando olhou para Mateus, viu tudo aquilo que ele podia se tornar. Jesus conhece as nossas melhores possibilidades. Jesus conhece o melhor de nós, que muitas vezes o outro não consegue ver, que muitas vezes a gente mesmo não consegue ver. Talvez ali naquela mesa, se alguém tivesse dito: ó, Mateus, você vai escrever o evangelho da vida de Jesus e este evangelho vai transformar a vida de milhares, bilhões de pessoas ao longo dessa história, Mateus jamais iria acreditar, porque ele era acostumado a ser mal visto e todo mundo só esperava coisas ruins de Mateus. Mas Jesus conhece o potencial do ser humano. Jesus sabe que nós somos criados à sua imagem e semelhança e que todos nós, quando experimentamos a força do amor, nós somos curados. Jesus tirou Mateus daquele lugar, foi para curá-lo, para transformá-lo. Jesus decidiu: vou reescrever a história deste homem. E Mateus aceitou e o seguiu. O chamado que Jesus faz para nós, meus irmãos, é este chamado de transformação, de cura da vida, de superação dos pecados. Ele ama você e ele sabe o melhor que você pode se tornar. Eu sei que talvez é difícil para você acreditar, porque nós vivemos num mundo onde ninguém acredita. Eu sei que é difícil ver, porque às vezes o nosso pecado nos cega. Mas Jesus, se chegou até você por esta nossa reflexão, é dizendo: segue-me, deixa eu reescrever a tua vida. Segue-me, deixa eu tirar você deste lugar que não vai te levar a nada. O lugar do pecado, o lugar do erro, o lugar da ilusão. Não, vem comigo e eu vou te levar para a sua melhor versão. Eu vou te levar para a bem-aventurança. Eu vou te levar para a salvação. Jesus tem poder, meus irmãos. Se Ele pode perdoar os pecados, muito mais Ele pode reescrever a nossa vida. Creia,
Deixa Jesus te levantar do pecado e deixa Ele te conduzir para esta vida nova. Esta, com certeza, é a melhor maneira da gente viver o nosso segmento. Essa é a primeira lição. Jesus nos chama para transformar a nossa vida. Mas existe uma segunda lição no Evangelho de hoje, que é aquilo que Jesus vai dizer no último versículo, quando ele diz: aprendei, o que eu quero é misericórdia e não sacrifício. Muitas vezes nós somos como os fariseus. Como a gente está no caminho de Deus, como a gente conhece alguma coisa da palavra, a gente corre o risco de apontar o dedo do outro, de não olhar para o outro como alguém que precisa de ajuda, como alguém que precisa de Deus para se reencontrar. Cada vez que você vê alguém que está perdido, alguém que pecou, alguém que falhou, não acuse, não condene. Ao contrário, olhe com o olhar que Jesus olha. Precisa de ajuda. Precisa da ajuda de Deus. E se aquela pessoa precisa da ajuda de Deus, eu quero ser, em nome do Senhor, a ajuda que chega. Eu quero ser a voz que fala: olha, Jesus pode mudar a tua vida. Existe um Deus que perdoa o teu pecado, que não te condena e que pode te transformar. Nós precisamos assumir um coração misericordioso, como o de Jesus. E quanto mais Jesus vai transformando a nossa vida, quanto mais nós vamos vivendo este caminho de deixar Jesus reescrever a nossa história, muito mais nós nos tornamos instrumentos em suas mãos para ajudá-lo a reescrever a história de tanta gente. Mateus, ao final de sua vida, escreveu o Evangelho, mas em todos os outros dias foi o Evangelho que escreveu a vida dele. Com a gente também precisa ser assim, deixar a palavra de Deus reescrever a nossa história, nos tirar do pecado e nos colocar no caminho da vida nova em Cristo. Por isso, peço ao Senhor: Senhor, vinde até mim e olhai. Eu preciso de vós. Cura o meu coração do pecado. Liberta-me de todo mal. Reescreve a minha história com o teu amor e faz eu alcançar aquilo que o Senhor vê de bom na minha vida. Amém. Que Deus te abençoe e que São Mateus te inspire neste dia a seguir Jesus de um jeito novo e transformador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.